Primeira coisa, quem pensa em nichar, né, quem tem o desejo em nichar, em segmentar, primeira coisa, normalmente as pessoas buscam um modelo digital, contabilidade digital, para daí sim buscar os nichos específicos da segmentação de mercado. Dificilmente contabilidades mais tradicionais têm esse modelo de estar mais aí segmentado ou nichado, mas não que isso seja uma regra, tá? A gente só está falando aqui um cenário de maneira mais geral. Mas aí quando eu penso em nichar, quando eu entendo que eu preciso nichar para mim fazer com que o meu negócio seja do jeito que eu quero, eu começo a encontrar várias dificuldades. E aí que já começam os obstáculos e as pessoas acabam não conseguindo evoluir nos seus projetos. Então, primeiro aí, quais são os dos obstáculos que nós identificamos? As pessoas não conseguem escolher os nichos. Por quê? Ou porque ainda não tem experiência no mercado, ou porque atendem vários tipos de empresa e ainda não identificaram quais são os melhores nichos, os melhores segmentos, os melhores tipos de empresa que elas querem atender. E até porque elas têm ali uma quantidade de empresas de diversos nichos que elas têm um receio de perder aqueles clientes. Esses clientes que hoje estão ali pagando os custos do escritório, os custos do empreendedor contábil. Então precisa realmente ter o pé no chão. Eu tive muita dificuldade de identificar os nichos, de encontrar como que nós faríamos essa mudança, porque até então eu vinha também de muitos anos trabalhando dentro de uma contabilidade tradicional, onde a gente atendia praticamente de tudo, né? O PJ, o grande empresário, o comércio varejista, o atacadista, o prestador de serviço, o produtor rural, indústria, enfim, várias atividades diferentes que nós atendíamos tudo dentro de um único, de um mesmo escritório, e isso é muito comum dentro de contabilidade tradicional. Quando a gente fala em digital, isso não deve funcionar dessa forma, até porque é muito difícil que dê certo se for dessa forma. Então eu preciso começar a identificar aqui no digital quais são os nichos, qual segmento que eu vou atuar. É isso que a gente vai estar falando aqui agora. Então como que eu vou escolher esses nichos? Por exemplo, eu vou contar para vocês um pouco do que eu fiz aqui, eu vou falar para vocês o que eu fiz, como que surgiram os primeiros nichos, como que surgiram os próximos nichos, quais que nós atendemos hoje, tá? Eu vou explicar como que nós separamos isso, mas para vocês entenderem aqui, a segmentação, por exemplo, vocês começam analisando por questão de simples nacional, lucro presumido, microempreendedor, prestadores de serviço, comércio, certo? As dúvidas que surgem nesse momento, qual desses segmentos que vocês vão escolher, né? Então, vamos pensando junto aí. Outra coisa que surge, outra dúvida que surge, qual será o meu território de atendimento? Eu vou atender apenas a minha cidade? No meu caso, que eu estou numa pequena cidade, para mim, se eu escolhesse apenas um segmento para atender apenas na minha cidade, eu ia quebrar meu escritório. Não tinha nem empresa suficiente para bancar os custos fixos do escritório, né? Então, eu tinha que pensar em algo muito maior e eu já tinha como projeto atender o Brasil todo, que hoje a gente já está fazendo isso. Hoje a gente já atende o Brasil todo. Mas você precisa pensar estrategicamente se isso faz sentido para você. Você pode estar com essa dúvida agora. Atuo só na minha cidade? Eu atuo apenas nas cidades vizinhas? Atuo em todo o meu estado? Ou eu também abro aí para poder atender todo o Brasil? Vamos conversando para você identificar então qual que é a melhor forma de você fazer essa segmentação, tá? Outra coisa são as crenças limitantes que eu tive que vencê-las, superá-las, que de repente você tem esse problema também, de você acreditar que dificilmente você vai conquistar clientes de outras regiões, de outras cidades, pelo fato que já tem outras contabilidades oferecendo esse serviço do formato online, no formato digital, ou até mesmo por ter muitas contabilidades nas outras cidades, porque que a pessoa contrataria a tua. Eu pensava que era assim, mas hoje a gente já superou isso, porque nós estamos aqui na Viraí, interior do Mato Grosso do Sul, e nós temos clientes de São Paulo, capital, da capital do Rio de Janeiro, nós temos clientes de grandes cidades de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a gente tem clientes hoje de todas as grandes cidades aí do Brasil, então isso não é um problema, o local onde você está não é um problema. Eu vou te explicar as estratégias que nós aplicamos aqui para nós conseguirmos atrair esse pessoal dentro dos nichos que nós escolhemos. Então, pessoal, primeira coisa, eu preciso entender para mim poder trabalhar com nichos, né? Com essa segmentação de mercado. A primeira coisa é entender essa diferença, porque a gente está falando muito nicho, segmento. Tem gente, para alguns isso é muito claro, mas para alguns não. Qual que é a diferença de nicho para segmento de mercado? Primeiro a gente precisa entender isso, e a diferença é que o segmento ele é um grande grupo, né? É um grande grupo ali de potenciais clientes com características semelhantes, e o nicho ele já é um corte desse grupo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu penso o seguinte: eu posso pensar em segmento como eu atender ali empresas do Simples Nacional, prestadoras de serviço. Pronto, eu já tenho um segmento.
Dentro de empresas do Simples, prestadoras de serviços, eu tenho uma série de empresas, né? Eu tenho um monte de empresas ali. Prestação de serviço eu posso ter ali dentro transporte, eu posso ter pintor, eu posso ter pedreiro, eu posso ter representante comercial, eu posso ter médicos, eu posso ter advogados, eu posso ter uma infinidade, tem academias, enfim, posso ter muita coisa dentro desse segmento. Então, eu posso pensar em ter um segmento de mercado que me dá várias opções. Isso é uma estratégia, a gente vai conversar daqui a pouquinho para você entender se é uma boa estratégia ou não. Ou a gente pode afunilar isso um pouquinho e eu ser nichado, né? Aí quando eu falo em nicho, eu tenho uma fatia muito menor desse mercado. Só que daí eu já começo a conversar diretamente com o público. Então eu posso usar aqui como exemplo um nicho dentro do Simples Nacional de prestação de serviço. Eu posso pegar ali, por exemplo, um representante comercial, tá? Que inclusive é um dos nossos nichos, um nicho muito forte, inclusive, que nós temos centenas de clientes desse nicho que nós atendemos aí da turma de todo o Brasil. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então eu preciso entender isso. Entendi isso, eu preciso iniciar por segmentação, tá? Uma definição, uma facilitação aqui é você iniciar por segmentação. Se você ainda não tem uma expertise, se você ainda não tem uma autoridade em determinado segmento, em determinado nicho, você pode começar segmentando quando você vai iniciar e aos poucos você ir identificando qual que é aquele público que você mais gosta de trabalhar, aquele que você começa a ter mais demanda. De repente tem um tipo de nicho que vem te buscando, mas que você não tem muita afinidade. Então você vai se especializando mais em determinados nichos para que você daí sim vai identificando quais são os melhores nichos para você. Eu vou contar para você daqui a pouquinho como que eu fiz isso aqui, porque nós começamos com a segmentação por Simples Nacional e ali a gente foi batendo cabeça até nós encontrarmos os melhores nichos que davam melhores resultados para nós, que faziam sentido para aquele modelo de negócio que nós tínhamos ali projetado, e aí a gente conseguiu fazer a estruturação dos melhores nichos dentro de tudo isso, tá? Porque você vai precisar criar autoridade através de... Como que você vai fazer para nichar, para segmentar, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Então você vai começar com a segmentação, você já entendeu lá qual que é a diferença de segmentação e nicho. Então você vai começar com a segmentação. Da segmentação vão vir vários tipos de nichos, e desse funil que você vai jogar ali dentro desse funil, esses vários nichos que vão vindo, você vai afunilando até você definir de fato quais são os seus nichos. E você vai começar uma comunicação com esses nichos, você vai começar a criar a sua autoridade, certo? E como que você vai fazer isso? Através de conteúdos. Você vai ter que gerar muito conteúdo, porque no digital a gente atrai a nossa audiência, né? Os nossos leads, a gente vai prospectá-los ali para convertê-los em clientes. A gente atrai eles através de conteúdos, através de depoimentos, que já são provas reais de outros clientes que você de fato entrega um resultado, através de parcerias. Nós utilizamos muito aqui parcerias, indicação de clientes nossos, participação em cursos de clientes nossos, onde a gente faz ali um pitch, a gente consegue já trazer aquela pessoa que está se formando em um curso, que vai empreender posteriormente, para ela já nos buscar no momento de abrir a sua empresa. E você precisa mostrar quais são os seus diferenciais. Essa limitação que você tem de repente de como que eu vou atrair um cliente lá de outra cidade, lá de outro estado, a cidade dele já tem tanta contabilidade, vendendo isso, então você precisa ver qual que vai ser o seu diferencial, o que você vai oferecer de diferente. Tem empresas de contabilidade que oferecem preço, a partir aí de 89, acho que já tem até mais barato que isso. Tem empresas que oferecem o serviço consultivo, onde você pega na mão do cliente e leva ele lá a fazer a gestão do negócio dele de fato da maneira correta. Tem cliente que olha muito para a parte tributária, garante ali que o cara vai pagar os menores, tem contadores, né, que garante que o cara vai pagar o menor imposto. Então tem várias dores dos empreendedores nas quais você pode se apegar e criar o seu diferencial em cima daquilo, tá? Tudo isso através de conteúdos, e é isso aí que vai gerar atração para o seu funil, e você vai trazer esse pessoal aí para você então definir seu melhor segmento, seus melhores nichos, e você começar a comunicação com eles, certo? E por que você vai nichar, né? Quem quer nichar aí, deixa eu molhar a garganta aqui. Quem quer nichar, por que você quer nichar? Qual que é o objetivo disso? Normalmente quem vai para a contabilidade digital, para quem vai para uma contabilidade mais ali pela internet,
você não pode ficar falando para todo mundo. Você não pode vir aqui hoje fazer um vídeo para o produtor rural, amanhã você vem fazer um vídeo para o médico, depois de amanhã você publica alguma coisa lá para o transportador, porque se você fala para todo mundo, acaba que você não está falando com ninguém está te ouvindo, porque aquele conteúdo ali não tem uma sequência, não tem relevância. Então isso é uma regra, quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém. Quando você vai nichar, você precisa o quê? Você precisa ser segmentado. Quando você é segmentado, você atinge um público maior, tá? Entenda o seguinte, ó, quando eu falo em segmentação, eu atendo um público muito maior. Só que eu falo com dor, as dores que eu atingo desse público, elas são menos específicas, tá? É mais difícil de eu conectar. Então, se eu fico falando, a segmentação que eu estou explicando para vocês, é a questão de você estar falando com vários tipos de público, vários tipos de empresários. Hoje um pedreiro, amanhã um transportador, amanhã depois um médico, depois um advogado, depois um representante comercial. Se eu fico falando muito genericamente, eu acabo não me conectando com ninguém. Então fica mais difícil de eu criar a minha autoridade, certo? Quando eu nicho, eu entendo essa questão de eu nichar e eu começo a falar especificamente com um público específico, por exemplo, um representante comercial, aí eu me torno especialista naquilo, porque eu entendo quais são as dores daquele nicho, daquele profissional, eu sei quais são as dificuldades dele e eu começo a produzir conteúdo direcionado para ele. Aquele camarada, ele vai querer saber, por exemplo, sobre como pagar um menor imposto, eu tenho um conteúdo para isso. Ele vai querer saber quanto custa para abrir uma empresa de representação, eu tenho um conteúdo para isso. Ele quer saber sobre Prolabore na representação, eu falo sobre isso. Ele quer saber sobre gestão financeira da representação, você tem conteúdo para isso. Então, tudo que ele pesquisa, toda busca que ele faz, ele acaba caindo em você, porque você está dentro desse nicho, você está produzindo conteúdo para ele e você está criando a sua autoridade. Essa pessoa vai vendo você como uma referência e aí sim vai ficando muito mais fácil de você conseguir captar cada vez mais clientes desse nicho, certo? No digital você quer também atender de forma digital, né? Quando a gente fala em contabilidade digital, o que as pessoas querem? Elas querem sair, deixa eu ligar o ar aqui, peraí. Elas querem sair daquela correria de uma contabilidade tradicional, onde você está o tempo todo ali recebendo clientes dentro do seu escritório, onde você está recebendo ainda pilhas de papéis, onde você tem um office boy que tem que ir lá na empresa do camarada buscar malote. Enfim, você tem uma demanda muito grande. Quando você quer migrar, quando você sai para uma contabilidade digital, o seu objetivo é atender tudo de forma digital, né? Você não ter ferramentas para fazer esse processo. Você quer aumentar também o seu limite territorial. Por quê? Na contabilidade tradicional, quando você tem ali, você atende qualquer tipo de empresa, mas todas essas empresas têm que estar próximas de você. Porque o teu cliente vai até você precisa ir até o teu cliente buscar documentos, você precisa ir até o teu cliente entregar guias. No digital a gente foge disso. Então quando a gente identifica o nicho, esse nicho precisa ter esse perfil de trabalhar dentro desse formato digital, você consegue aumentar muito o seu limite territorial também. Como eu disse aqui na M, hoje nós atendemos todo o Brasil. Eu acho que 1 ou 2 estados só que nós não temos clientes ainda, mas nos outros estados todos nós temos clientes. Nós não precisamos ir até o cliente não precisa vir até nós, tudo dentro do formato digital, porque nós fomos identificando quais eram os principais nichos que se adequavam ao nosso modelo de negócio que nós poderíamos atender em escala, que nós poderíamos atender tranquilamente sem depender de receber nenhum tipo de papel, nichos que as ferramentas que nós utilizamos seriam de fato eficientes para buscarmos todos os documentos, todas as informações, fazermos importações, otimizarmos esses processos dentro da contabilidade, dentro do fiscal, dentro do departamento pessoal, facilidade na parte de legalização. Então hoje nós temos a nossa sede virtual, através da sede virtual nós colocamos muitas empresas aí, empresários do Brasil afora, constituem a sua empresa dentro do nosso endereço fiscal, porque é uma forma do camarada não ter que ir até a sua prefeitura, até algum local, e nós temos esse desgaste também de trabalhar o nosso processo de legalização com vários estados, várias prefeituras, e a gente fazendo tudo isso pela sede virtual facilita muito, mas isso só é possível quando você identifica os nichos, quando você identifica as dores daqueles nichos. As dores podem às vezes não ser nem só necessariamente do nicho em si, né, do empresário daquele nicho em si, mas dores para o seu próprio atendimento, porque às vezes você
se você abre muito o leque na segmentação, você precisa de várias ferramentas diferentes. Você precisa fazer aberturas de empresas em várias prefeituras diferentes. Tudo isso é um transtorno danado. Então, a gente tem essa facilidade aí. Pessoal, beleza? Quem está chegando aí, está me ouvindo bem? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera que está entrando. O Vitor está por aí, o Amauri, boa noite. Cíntia, boa noite. Clívia, Juliette, Zago, Viviane, boa noite, pessoal. Estamos aí batendo um papo hoje sobre segmentação de mercado e como escolher aí os melhores nichos para contabilidade digital, beleza? Vamos seguir aqui então, pessoal. Ter escala para ser lucrativo, criar padrões, tá. Então deixa eu avançar aqui, ó. E quais são então os primeiros passos, tá? Quais são os primeiros passos para você fazer esse trabalho de segmentação, fazer esse trabalho, escolher os seus nichos, como que você vai executar tudo isso? A primeira coisa, tá? O que eu fiz aqui, tá? A primeira coisa que eu fiz. Claro que a gente primeiro se planeja, mas quando a gente planeja algo que a gente ainda não domina, pode ser que o planejamento não saia da melhor forma possível. Então, antes de qualquer coisa, a dica que eu dou é vocês fazerem um estudo, tá? Fazer um curso, fazer um treinamento com quem já fez isso, com quem já chegou aonde vocês querem chegar. Então, primeiro de tudo é isso. Por quê? Quando eu comecei esse processo, eu tive muita dificuldade. Demorou muito, eu tive que fazer várias viagens, vários cursos. Aqui na minha região ninguém fazia isso, era algo muito novo. Eu comecei isso também lá 2013 para 2014, então pouca gente ainda estava fazendo isso. E eu tive que aprender meio que na raça, né? Aprendendo um pouco em cursos, tentando executar aqui na minha realidade, mas a minha realidade era muito diferente de quem me ensinou. Então eu tive que fazer adaptações, eu tive que pagar o preço para fazer o negócio acontecer e dar certo de fato, tá? Então hoje, como vocês já tem várias pessoas aí, vários cases, pessoas que já fizeram isso, é muito melhor, é muito mais fácil, é muito menos oneroso você adquirir um curso, um treinamento, uma mentoria, alguém que já fez isso, que possa te ajudar para te dar os caminhos e você errar o mínimo possível, certo? Segundo, daí sim o planejamento com conhecimento, tá? Aí você vai montar a sua estrutura, porque você vai precisar muito do marketing, né? Como que você vai buscar... O pessoal que está mandando dúvidas ali, pessoal, pediu só para deixar dentro das bolinhas ali, tá? Para a gente não perder as perguntas aqui nos comentários. Depois eu vou ali nas bolinhas e ali a gente vai estar respondendo todo mundo que deixar as dúvidas ali. Dentro do teu planejamento, você tem que ver a sua estratégia de marketing, certo? Eu vou falar para vocês aqui o que nós fazemos aqui referente a essa parte de segmentação de nichos, como que nós trazemos o nosso público aqui para o nosso funil de vendas, para a nossa mesa, para a nossa negociação, para o nosso comercial, tá? Então você precisa ter a estratégia de marketing, porque é ela quem vai trazer o seu público-alvo para dentro da tua empresa. Você precisa ter estratégia financeira, quanto que você vai pagar num curso, por exemplo, para você aprender isso, quanto que você vai pagar para uma pessoa fazer o marketing, você precisa contratar uma agência, você não precisa contratar uma agência, você vai fazer por conta, vai investir em tráfego, vai tentar trabalhar aí para conseguir trazer no orgânico, então tudo isso precisa estar alinhado. Parte operacional, é muito importante você pular fora do operacional. Se você ficar ali ainda trabalhando no operacional, você está num processo de transformação, você quer sair de uma contabilidade tradicional para uma digital. Na digital você precisa estruturar essas questões de segmento de mercado, de nicho, que tipo de empresa você vai atender. Você precisa analisar ferramentas, você precisa focar muito nas estratégias de marketing e também comercial. Como que você vai ficar fazendo lançamento de contabilidade, fechamento fiscal, atendimento de cliente com solicitações cotidianas, fechamento de folha de pagamento? Então é totalmente incompatível, você precisa sair fora do operacional e dentro desse planejamento que você vai fazer, já precisa saber quem que vai fazer esse atendimento, porque você não pode perder qualidade também, né? Às vezes o contador ele fica muito bloqueado de conseguir avançar nessa transformação porque ele está muito envolvido com o operacional e não consegue então passar o operacional para uma equipe, não consegue delegar isso. Nós falamos isso na terça-feira passada na nossa live, a gente bateu um papo bem bacana lá, quem não viu a live tem essa dificuldade, volta na live, tá salvo no meu feed, aí vai lá e pega as dicas que nós deixamos lá, tá bom? E cursos e treinamentos que nós falamos aqui, que é o primordial, precisa estar sempre avançando, sempre aprendendo, sempre estudando, certo? Próximo passo aqui, criar as redes sociais. Você precisa criar suas redes sociais, eu vou falar para você quais que nós usamos aqui, como que nós usamos daqui a pouquinho, e ter o seu planejamento de conteúdo. Não adianta nada, você vai lá,
Você cria as tuas redes sociais, só que você não alimenta ela, você não tem constância, você não faz o seu público ali engajar com você, com a sua marca, com o seu conteúdo. Não adianta que você também não vai trazer o teu público, certo? E trabalhar pelo menos aqui, ó, trabalhar pelo menos o YouTube, o Instagram e o Face. E claro, ter um site, né? Se nós somos uma empresa digital, como que eu faço para não ter, como que eu faço isso sem ter um site? Deixa eu ver aqui, ó, o Medeiros perguntou que o Anderson Hernandes ajuda muito nessa parte. Com certeza, foi meu mentor, me ajudou muito mesmo. O Maxwell tá por aí, boa noite Maxwell. Tiago Leal, meu amigão da Bahia também. E aí, Tiagão, beleza? Quem mais tá por aqui? O Ebenezer tá sempre com a gente. Vitor e o Daniel Segura tá por aí. Beleza, gente, vamos lá. Sejam bem-vindos, quem tá chegando aí agora, boa noite. E vamos para um exemplo aqui, ó, um exemplo de um nicho, tá? Como que nós fazemos a nossa estratégia de conteúdo aqui, ó. Por exemplo, vamos usar aqui um dos nichos que nós temos aqui na M, que é um nicho forte, que é o infoprodutor. O que eu preciso para atrair esse cara? O que eu preciso para trazer esse camarada aqui para minha mesa, para a gente sentar e negociar e ele contratar o meu serviço, eu vender para ele, se tornar um cliente, se tornar um fã, ser o tipo de cliente que eu quero pôr aqui para dentro? Primeira coisa que eu já falei antes ali, eu preciso entender se esse é o tipo de público que eu quero atender, tá? Então, eu já conheço qual que é a rotina do infoprodutor, as necessidades dele, os gatilhos que eu vou usar com esse cara aqui para mim, para mim convertê-lo no cliente aqui no momento da minha prospecção. Então, eu já estudei esse camarada, eu já sei tudo que eu preciso saber. O que eu crio para mim atrair esse camarada aqui? O primeiro de tudo, né? Eu sempre falo que nós precisamos ter um site. Tem muito contador que ainda não tem site, que trabalha no Instagram, Facebook, até mesmo no YouTube, tem resultados, é bacana, só que um site faz total diferença. Então tem um site, nesse site tem uma página de vendas bem estruturada, com conteúdo relevante para você poder estar direcionando esse pessoal para ali, você está podendo captar ali o contato dele, para você estar podendo fazer a parte comercial, tá? Outro ponto, Instagram com conteúdo relevante. Outra arma aqui, é outra máquina de você conseguir fazer vendas. Tenha o seu Instagram feito personalizado para o pessoal do teu nicho. Quando a gente fala em nicho, você vai ter um Instagram direcionado para um nicho. Você não vai ter um Instagram também falando com todo mundo. A gente volta naquela questão ali de quem fala para todo mundo, acaba falando para ninguém, tá? Acaba não falando para ninguém. Então o Instagram, ele precisa ser bem personalizado para você ver com quem que você quer falar. Tem até questões aí, eu por exemplo, tenho 2 Instagram, né? Em um eu falo com um público, em outro eu falo com outro público. Há pouco tempo que eu comecei a fazer essa separação, porque antes eu tinha um Instagram e eu tratava ele como YouTube. Eu vou falar para o YouTube com vocês daqui a pouquinho. Eu tratava ele como YouTube, eu colocava um dia um vídeo de representante, outro dia de advogado, outro dia de médico, outro dia de infoprodutor, enfim, ninguém me procurava pelo Instagram, porque o pessoal entrava lá, não sabia do que eu estava falando na verdade, que eu estava falando um pouco de tudo, e quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém. Então o Instagram a gente tem que tomar muito cuidado e deixar um conteúdo ali bem mais direcionado mesmo, tá? No YouTube eu já tenho uma estratégia diferente, eu já entendo que ele é bem diferente. Ali eu já coloco algo mais abrangente, certo? Por quê? Porque as buscas do Google, né? O que a turma busca no Google ali, que quer ver por vídeo, o próprio Google direciona para o YouTube. Então você não precisa necessariamente trabalhar só com um nicho ali dentro. Ali dentro do YouTube, do nosso YouTube, a gente trabalha com conteúdo para todos os nichos que nós atuamos aqui e ainda falamos algumas coisinhas a mais. E o YouTube nos dá um resultado incrível. É a rede social que mais nos dá resultado aqui na M é o YouTube. Então, por exemplo, ó, o infoprodutor, você quer criar conteúdo relevante lá, vamos falar no infoprodutor. Você pode falar com ele, por exemplo, o infoprodutor, ele pode ser MEI, tá? Abrindo a cabeça um pouquinho aqui para vocês pensarem como que vocês vão nichar e como que vocês vão atrair a atenção desse público-alvo que vocês definiram. Então vocês começam a criar esses conteúdos, ó, ideias de conteúdo. Se eu estou falando com o infoprodutor, eu posso criar conteúdo falando se o infoprodutor pode ser MEI, é algo que eles sempre estão pesquisando, é um assunto inclusive que tem muita divergência, tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode. Quando você começa a criar conteúdo, quando as pessoas começam a confiar no que você está falando, você cria um conteúdo desse, o seu posicionamento ali vai fazer total diferença para a pessoa tomar a decisão, para ela decidir se ela vai abrir como MEI ou se ela precisa abrir como uma ME. As orientações que você vai dar, você vai ajudando muito essa pessoa. Então, ideia de conteúdo. Aí depois que o infoprodutor
ele fez essa pesquisa, ele encontrou você, de repente ele tem outra dúvida. Ele vai lá querer saber, tá, mas eu vou vender, eu não posso ser MEI, não posso, fiquei meio em dúvida, eu vou vender meu curso lá na Hotmart, será que eu preciso de CNPJ para vender na Hotmart? Aí o cara vai lá e faz uma outra pesquisa, ele cai em você de novo. Ele fala, opa, mas de novo esse contador aqui entende mesmo do assunto, hein? Aí daqui a pouco ele fala, tá, então eu vou abrir uma empresa, mas quanto será que custa abrir uma empresa? Aí ele vai lá no Google de novo, quanto custa abrir uma empresa? Tá lá você novamente. Então você cria uma sequência de conteúdo falando com esse público, que você, cada vez que a pessoa vai procurando, claro que pode cair em outros, mas se você fizer um trabalho bem feito, você vai criando autoridade, você vai aparecendo sempre para essa pessoa. Você vai fazendo campanhas, você vai direcionando novos conteúdos para essas pessoas e cada vez vai criando maior possibilidade dessas pessoas fecharem com você. Então, isso dentro do nicho ele é muito importante, tá? Vamos seguir aqui. E quais são os melhores nichos, pessoal? Quais são os melhores nichos, né? O pessoal tem muita dúvida ali de quais nichos vão escolher e quais são os melhores e quais são os piores nichos. Segmentando, quando você abre a segmentação, eu já escolhi que eu quero prestadores de serviço do Simples Nacional. Vão começar a entrar ali alguns tipos de prestadores de serviço, né? E você vai entendendo quais são os melhores. Alguns exemplos aqui de nichos interessantes que dá para vocês fazerem um trabalho legal. Por exemplo, salão de beleza. Tá? Eu posso ser uma contabilidade especializada em salão de beleza, eu posso atender salão de beleza por todo o Brasil. O que me impede disso? A hora que eu me torno especialista, eu vou entendendo as dores, eu vou identificando ali em alguns estados que tem algumas diferenças, eu vou analisando prefeituras, como que elas se comportam com relação aos salões de beleza, se tem muita dificuldade no licenciamento, ou se é mais fácil. Enfim, eu vou me tornando especialista, eu vou produzindo conteúdo para esse pessoal. E o que eu sei do pessoal do salão de beleza? Como que eu vou atrair a atenção do pessoal do salão de beleza para ser um dos meus nichos que eu vou conseguir ganhar escala? Você precisa analisar, a princípio, quais são as dores desse pessoal, né? Então, por exemplo, a dor de alguém que está no salão de beleza, ele já está na informalidade. Então, eu vou bater nessa questão de informalidade. Ele tem o outro problema, que são os riscos fiscais. Essa galera, com certeza, eles recebem muito dos serviços que eles fazem com a maquininha ali de cartão de crédito e eles não emitem nota, eles não declaram esse faturamento. Então, olha o risco que ele tem. A gente pode criar conteúdo falando sobre isso com esse pessoal. E você tem gatilhos que você pode estar aplicando também para você atrair ainda mais esse pessoal, como a lei do salão parceiro. Acredite ou não, tem muito proprietário de salão de beleza que nunca ouviu falar sobre a lei do salão parceiro. Tem muito contador também que não sabe, mas a gente sabe que isso é um benefício muito grande para o cara não ter que ter uma contratação direta, não ter que ter custos diretos ali com a folha de pagamento, né? A responsabilidade sobre o funcionário. Então ele pode colocar os parceiros ali, você pode gerar conteúdo para ajudar eles com isso, você pode oferecer uma assessoria nisso, você pode oferecer o contrato para que ele consiga fazer isso da forma correta, tudo embasado, tudo com a lei, então é algo que você pode estar usando. Você pode oferecer uma proteção patrimonial para ele, abrindo uma empresa, regularizando esses valores que movimentam, que transitam pela conta dele, ele declarando isso, você oferecendo para ele a garantia do menor imposto possível. Então é isso que as pessoas querem, segurança, de estar falando com alguém que é especialista, de estar falando com alguém que entende do negócio dele. Quando você busca dentro desse segmento os melhores nichos, aquele que você mais gosta de falar, você começa a criar tanto conteúdo. E os conteúdos, deixa eu parar um pouquinho aqui, hoje eu falei com uma pessoa que ela me chamou aqui, eu falei para ela participar dessa live que a gente já está clareando um pouco as ideias. Ela me falou que ela é um contador, o cara já é consultor, tem muita experiência, mas ele está com 2 clientes e ele não consegue conquistar mais clientes. Eu falei, tá, mas o que você está fazendo de trabalho? Ele, então, eu estou pensando em criar um Instagram, eu estou pensando em fazer um canal no YouTube, só que estou pensando, não vai trazer interessados no seu serviço. Estou pensando, não vai trazer clientes. A gente precisa saber o que precisa ser feito e lá e eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer. Então aqui, pessoal, estão dicas simples de coisas que vocês podem executar. Nicho, salão de beleza. Cara, dá para atrair o pessoal dono de salão de beleza? Dá. Outro nicho como exemplo aqui, nós temos, não é nenhum dos nossos nichos, mas nós temos vários clientes aqui, donos de academias, espalhado pelo Brasil também, que caiu no nosso funil porque se conectou com algum conteúdo nosso e a gente tem solução para essas pessoas também. Quais são as dores? O que esse pessoal da academia precisa hoje? Veja bem, eles têm riscos fiscais, muitas academias, mas muitas mesmo. Eu, pelo menos, nunca peguei uma nota fiscal de uma academia, né? Você paga academia, eles te dão uma nota fiscal. Não sei aí onde vocês estão treinando, mas é muito comum
em muitas academias do Brasil, a turma receber as mensalidades e não emitir notas fiscais. Então é o mesmo exemplo ali do salão de beleza. Transitam esse dinheiro em conta e não declaram esse faturamento para o fisco, não fazem da forma correta, não emitem nota fiscal, ficam vulneráveis a uma ação do fisco. É conteúdo que vocês podem gerar para o público de uma academia também, por exemplo, né? Outra questão, a academia, ela está sujeita ao fator R. Então, de repente, tem academias aí com faturamento pouco ou com funcionários na informalidade, pagando a partir de 15,5% de imposto, enquanto esses camaradas podiam aí regularizar a situação com funcionários, com equipe, por exemplo, né? Ter esse fator R, atingir os 28% de despesa com folha de pagamento com base no faturamento, jogar a tributação lá embaixo, e está faltando informação, está faltando quem leva essa informação para eles, está faltando quem cria uma autoridade com eles. E são nichos que estão aí, ó, prontos para um contador, independente do local que esteja, abraçar. E são apenas poucos exemplos, pessoal. Ó, salão de beleza, academia. Quer mais uma dica? Quer mais um nicho? Ó, motéis. Quem que vai no motel e pega uma nota fiscal, né? Como que esses caras declaram o faturamento deles? Claro que tem alguns que são orientados, tem formas corretas de fazer, mas na grande maioria aí, tem um monte, não sei se é a grande maioria, mas eu sei que tem um monte que acabam por não ter a emissão de nota fiscal, né, pelo cliente nem querer que emita uma nota fiscal, não querer nem passar um CPF, acabam não emitindo nota fiscal, acabam não declarando o que de fato recebem. Então, tudo isso vocês podem gerar muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, ir na dor do camarada, usar gatilhos ali de você criar a sua autoridade, e com essa autoridade você vai cada vez sendo mais reconhecido como uma referência de fato ali, como contador de salão de beleza, como contador de academia, como contador do pessoal donos de motéis. E esse pessoal vai sempre procurar você, vai indicar você, e você vai poder fazer contabilidade de centenas de empresas desses segmentos aí por todo o Brasil. Representação comercial, se você jogar aí hoje no Google, por exemplo, como pagar menos imposto na representação comercial, fator R para representante comercial, faz essa consulta, joga no Google aí agora. Eu duvido que você não vai ver esse rostinho lá na parte dos vídeos do YouTube. Então isso é uma das estratégias que nós temos aqui hoje. E sempre que um do representante ou algum dos outros segmentos que nós somos especialistas buscam isso, eles nos encontram. E eles nos encontrando geram uma conexão, a gente cria conteúdos estrategicamente. Claro que você vai cada vez melhorando mais esses conteúdos, nunca está tão bom que não possa melhorar, e isso vai trazendo cada vez mais possibilidades de você trazer mais clientes para a tua empresa, tá? Contabilidade digital, nichos, estratégias de venda. E quais são os piores nichos, então, pessoal, para contabilidade digital? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, lucro real para contabilidade digital é muito ruim, precisaria ter ferramentas muito boas, uma organização muito boa, uma comunicação muito boa, uma equipe muito boa dentro da empresa que faz o gerenciamento da empresa do lucro real, e a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, no meu ponto de vista, a gente foge aqui de lucro real por identificarmos que não é um bom nicho para nós atuar, um bom segmento no caso, né? Porque dentro do lucro real nós temos os nichos, então nós não trabalhamos no digital com lucro real. Empresas que têm grande rotatividade de empregados, nós já tivemos aqui e hoje nós buscamos tirar fora aí do nosso trabalho de prospecção, porque também gera uma demanda muito grande no departamento pessoal. E o departamento pessoal, por exemplo, hoje o nosso departamento pessoal, ele consegue atender ali, uma pessoa consegue atender 100 empresas que fazem apenas Prolabore. Só que se eu tenho 3, 4 empresas que têm lá 15, 20 empregados com rotatividade muito grande, pronto, esse empregado aqui, que ele conseguir atender 100, ele vai ficar amarrado aqui com essas 4, 5. Então, a gente, por estratégia, por análise de custos e de resultados e tudo mais, a gente identifica que é melhor deixar essas empresas com alta rotatividade de empregados para lá e focar aqui naquele pessoal que de repente não tem empregados ou que tem menos empregados, né? Então, isso tudo é algo que a gente foi identificando também com o tempo, certo? Outro nicho que a gente também não gosta aqui na EMA, que a gente identifica aí como os piores para você atuar na contabilidade digital, é comércio com grande movimentação e falta de organização. A gente atua com contabilidade no digital de comércio também, mas tem todo um alinhamento, né? A empresa precisa fazer da forma que nós orientamos, e se a empresa tem um descontrole do seu contas a pagar, do seu contas a receber, essa questão de não emitir nota, depois tem lá mais compra com nota fiscal do que venda com nota fiscal, então às vezes acontece, isso aí dá um transtorno danado, a gente identifica que é um tipo de empresa também que não é interessante para trabalhar aí no digital, certo?
E também tem que analisar muito bem com aquelas pessoas que querem contratar o digital, mas eles estão buscando isso porque de repente não gostam de ir no escritório, não gostam de ficar conversando pessoalmente, eles querem facilitar isso pela internet de alguma forma, de repente por custo, a contabilidade tradicional está muito cara, eles querem uma digital que às vezes consegue pagar um pouco menos, só que aquela pessoa ela não está adepta à tecnologia, ela tem dificuldade, você manda por e-mail, ela fala que não recebeu, tem um aplicativo, ela fala que não sabe mexer, então é algo que a gente também, hoje a gente tem um script de vendas, vou falar um pouquinho deles para você daqui a pouquinho, onde a gente já analisa, já mapeia o perfil desse nosso possível futuro cliente para ver se ele está de acordo com o nosso perfil aqui e dependendo, a gente pula fora do cara também. A gente tem que lembrar sempre o seguinte, é o cliente quem se adapta ao seu modelo de negócio, tá? O cliente se adapta ao seu modelo de negócio e nunca o contrário, você tem que ficar se adaptando às necessidades de cada cliente. Senão você não dá conta, porque quando a gente fala em digital, a tendência é nós escalarmos. A gente tem uma grande quantidade de empresas, de poucos segmentos de empresas, né? Eu escolho ali 5, 6 segmentos e eu tenho ali centenas de empresas nesses segmentos, eu crio soluções para esses segmentos e eu entrego essas soluções e quem vem ser cliente, quem vem contratar, ele já vem entendendo que soluções são essas e ele está disposto a se adaptar a elas, a seguir as regras delas, tá? Eu não posso pegar um cliente que quer que eu mando por e-mail, o outro quer que eu entrego lá na empresa dele, o outro quer que eu mando por WhatsApp, enfim, o outro quer que eu atenda uma rescisão de um funcionário aqui, enfim, eu tenho que ter o padrão e eu tenho que seguir esse padrão, porque se eu não consigo ganhar escala, o processo fica desorganizado. Isso é muito importante também quando a gente fala em nichar, em segmentar e escalar. Aí tem uma questão que o pessoal, até eu não sabia como que eu iria fazer isso, eu perguntei, não me ensinaram, eu tive que aprender isso na prática mesmo, que é o seguinte, o que fazer com os demais clientes? Né? Por quê? Beleza, vou para o digital, escolhi aqui 4 ou 5 nichos, só que eu tenho uma galera aqui, eu tenho uma boa quantidade de empresas que são de outros segmentos. O que eu vou fazer com esses camaradas? Como eu nichei aqui agora, eu vou ter que mandar esse povo tudo embora, só que eu dependo ainda do honorário desses caras, né? O que eu vou fazer? Se eles não forem digital, aqueles clientes que ainda são mais tradicionais, o que eu faço com eles? Eu demito eles ou não demito eles? Bom, pessoal, aqui na AM, eu fiz questão, né, eu priorizei por jamais demitir qualquer cliente. Eu sei qual foi o tamanho da dificuldade para eu conseguir os meus clientes, os meus primeiros clientes, por mais tradicionais que fossem, mas eu penei para consegui-los e tudo aquilo que eu conquistei, por mais que hoje alguns estejam desalinhados ao meu modelo de negócio, mas jamais eu demiti qualquer cliente, tá? Tem um pessoal aí que fala que quando você muda para o digital, você tem que descartar alguns clientes aí para não atrapalhar. Eu fiz uma separação aqui dentro da empresa, eu criei um modelo de atender. Eu trabalhei muito na educação desses clientes, eu consegui mudar muita coisa, mas tem uns casca grossa ali que a gente não consegue mudar ele 100%, mas trabalha direitinho, que você mudando 10, 20% já tá bom, e você mantém esses clientes, você coloca ali um colaborador, alguém para ajudar no atendimento, né? Explica para ele que ele não vai mais poder estar tratando tudo diretamente com você, que você tem uma equipe e tudo mais, consegue resolver isso. Uma outra opção ainda, você pode fazer a venda dessa carteira de cliente. De repente você tem ali 15, 20 clientes, 10 clientes que estão naquela pegada muito tradicional, né? Que está de repente exigindo muito de você e por conta disso você não consegue focar ali naquele projeto mesmo. Você pode de repente pegar essa carteira de cliente, oferecer para um contador aí, um colega que está mais no modelo tradicional, não está muito interessado no modelo digital ainda, você vende essa carteira de cliente. Agora, demitir o cliente assim, eu acho que não é o melhor caminho, tá? Aqui nós optamos por manter o atendimento. Nós mantivemos o atendimento de todos eles. Perdemos um ou dois ali, aqueles caras que queriam muito falar comigo o tempo todo e eu acabei ficando mais indisponível por questões de foco na estratégia do negócio. Eu não podia mais toda hora. Tem cliente que ele não te avisa que ele vai no teu escritório, ele não avisa que vai te ligar, simplesmente ele liga na hora que ele liga, ele quer que você atende. Mas de repente você está gravando uma live, de repente você está gravando um vídeo, porque você mudou o negócio. Você agora está focado na estratégia do negócio para ir para o digital, para você conquistar mais clientes. Ele não entende que ele vai chegar no escritório e de repente você não está, você está fazendo um curso. Então tem cliente que ele quer falar com você e é com você e pronto. Então nós tivemos alguns casos que foi assim, acabamos perdendo aí, mas foi muito pouco mesmo, tá? Então precisa pensar nisso. Tem ainda quem fale que você, quando muda para o digital,
e você escolhe ali os nichos que você vai atender, você precisa criar uma outra empresa, né? Você tem aqui a contabilidade tradicional, sua marca, você cria uma outra empresa, uma outra marca, para você atender então o novo público do digital. Eu não fiz isso, eu acho que eu fiz uma boa escolha em não fazer isso, certo? Por quê? Porque a tendência é cada vez mais as coisas serem no digital, as contabilidades serem mais digital, as empresas terem que se adequar cada vez mais a esse modelo. E se você não tem o objetivo de ficar tracionando ali também no mercado tradicional, conquistando mais clientes desse mercado, então mantenha a tua empresa, mude o modelo dela, vá atendendo aquela base que você tem no tradicional, ainda até que ela vai se reeducando, ou que ela vá saindo, ou que se for o caso você faz um pacote e vende essa carteira de cliente para algum colega aí, tá? E se vierem clientes de outros segmentos, né? Hoje você pegou aqui, fechou os seus 5 segmentos, e se vierem clientes querendo contratar o seu serviço e forem de outros segmentos, aí você precisa pensar o seguinte: nós temos a segmentação, os nichos e os subnichos. Quando você fala em segmentação, está muito aberto, mas se vier alguma empresa que ainda está dentro dessa segmentação, dentro dos seus nichos e subnichos, e não vai dar um trabalho muito diferente para você nem para a tua equipe, tranquilamente você pode fazer contrato, você pode pegar esse cliente. Agora, se for algo que já é muito diferente do que você está fazendo, aí você toma muito cuidado. Eu uso sempre como exemplo aqui posto de gasolina, não tenho nenhum. Se chegar um posto de gasolina hoje que querendo que eu faça a contabilidade, eu vou fazer? Não, eu não vou fazer. Por quê? Porque hoje a gente está num crescimento muito grande das empresas que estão dentro dos nossos nichos de especialização. Isso significa o quê? Que a nossa equipe está pronta, ela está preparada para atender esse pessoal do nosso nicho com excelência. O pessoal fala a mesma língua, o pessoal entende as necessidades, o pessoal já tem as soluções, sabe fazer parametrização de sistema, sabe tudo com relação a códigos de notas fiscais, e a contabilidade já está toda preparada ali, já tem modelo para tudo. Se entra um posto de gasolina, a gente nunca fez, então vai exigir muito da equipe, vai atrapalhar o crescimento que nós estamos aqui dentro dos nossos nichos. Então, para nós hoje não faz sentido pegar uma empresa que não é uma daquelas das quais nós temos todo o conhecimento, nós temos dedicado energia para trazer esses clientes para dentro, e às vezes aparece. O que a gente faz? Indica para algum colega. Então, ter esse bom relacionamento entre contadores também é muito bom, porque de repente algo que chega para você não tem especialidade, você não atende, mas você direciona para alguém, e algo que chega para mim, algo que chega para um colega que não é especialidade, ele pode estar mandando para você. É muito melhor do que a gente querer abraçar tudo e não dar conta de fazer nada bem feito, tá? E como que nós fizemos aqui na M, pessoal? Primeira coisa, tá? Para mim fazer essa mudança, né? Eu já contei a história da mudança para o digital, foi uma história bem comprida, então não vou repeti-la aqui. Mas como que nós escolhemos os nossos nichos e quais que são eles? Eu vou falar para vocês aqui, ó. A primeira coisa foi investir em cursos, né? Cursos, treinamentos, fiz lá as mentorias com o Anderson Hernandes, fiz o curso de contabilidade digital, fiz o site, enfim, fiz um monte de coisa lá com o Anderson, aprendi bastante coisa. Muita coisa ainda não existia na época, porque foi de 2016 até 2018, eu fiz os cursos de mentoria com ele. De lá para cá, já temos um tempo aí que eu venho executando, colocando as coisas em prática aqui, adaptando muita coisa ao meu modelo, e a gente tem tido um crescimento muito grande, certo? E aí quando eu falei, não, eu preciso nichar, eu preciso escolher quais são os nichos, que tipo de empresa que eu vou pôr aqui para dentro, porque eu tinha um pouquinho de tudo, né? Tinha pouquinhos clientes, mas um pouquinho de tudo, então não sabia o que eu vou escolher, eu vou ter que desfazer desse, vou ter que desfazer daquele. As coisas não estavam muito claras para mim ainda, as coisas só vão clareando quando de fato vão acontecendo. Você pega uma coisa que você escutou, faz sentido, você aplica, você fala, não, isso aí não é bem assim não, melhor eu mudar o rumo disso aí e fazer de outro jeito. Então você vai sentindo e vai melhorando tudo isso. Mas aí o que aconteceu? O primeiro nicho que surgiu aqui foi o nicho de franqueados. Foi bem em 2018, quando eu acabei a mentoria, estava na mentoria ainda, tinha acabado o curso de marketing, um cliente meu foi abrir uma franquia da Chiquinho Sorvetes lá em Santa Catarina. E ele queria que a contabilidade dele ficasse aqui. E eu falei, cara, era difícil ainda naquela época fazer a contabilidade desse formato, não tinha tantas ferramentas, era algo mais complicado, mas eu acabei que eu aceitei o desafio. E essa época de 2018 foi um boom nessa Chiquinho Sorvetes, e muita gente aqui da cidade começou a ir embora e abrir empresas da Chiquinho Sorvetes, um em Santa Catarina, outro em São Paulo, outro no Paraná, outro no Mato Grosso, e muitas dessas pessoas eram conhecidas minhas. Então eu falei, pô, se um cliente já contratou, já confiou, no começo foi difícil, mas eu consegui entender, consegui ajustar, consegui adaptar, consegui fazer a contabilidade, por que não agora eu pegar desses outros também? Então surgiu aí o primeiro nicho.
Segundo nicho foi representantes comerciais. O meu tio ele tinha um mercado e quando eu abri a minha empresa de contabilidade, né, a gente conta com a ajuda dos amigos, dos parentes, e meu tio ele vivia falando com os vendedores lá, ó, como é que tá a contabilidade lá? Tá pagando muito imposto? Tem um sobrinho meu, cara, é bom, rapaz, ele faz contabilidade de um monte de representante. Mentira, fazia de uns 2, 3 só, mas sabe como que é parente, né? Eu falava que eu fazia de um monte e mandava alguns representantes para mim. Aí o pessoal que chegava em mim falou, cara, fiquei sabendo que você entende bem da representação e tal. E isso foi me trazendo a ideia também. Falei, pô, se eu já estou tendo esse nome, né? Por que não investir nesse nicho? Por que não começar a estudá-lo mais e começar a criar conteúdo para isso? Então foi o que nós fizemos. E representação comercial, bem quando mudou essa questão do fator R, né? Que sempre teve uma carga tributária muito alta, e com o fator R pôde se enquadrar ali no anexo 3 e passar a pagar a partir de 6%, eu peguei essa transição e bem ali que eu comecei a gravar meus vídeos. Eu comecei a fazer muito vídeo sobre isso, foi um boom, foi muito representante procurando a gente e até hoje vem muito representante porque o contador ainda não sabe aplicar o fator R e o pessoal ainda paga imposto errado. Então, quando a gente entende do assunto, quando a gente gera informação, são muitas possibilidades que nascem, são muitas possibilidades que acontecem, mas por isso a importância de nichar e segmentar, para você falar a coisa certa para a pessoa certa, certo? O terceiro nicho que nós pegamos aqui foi o nicho de médicos. Alguns colegas também começaram a se formaram e foram atuar como médicos e a indicação de um para o outro. E nós também temos a questão do fator R, que já era muito forte aqui na M com os representantes. Nós também tivemos a possibilidade de aplicar nos médicos. Também tem outras questões, né? Sociedade uniprofissional, o ISS pago de forma fixa. Então todos esses conteúdos que nós geramos também conseguiu nos trazer uma quantidade bacana de clientes. Advogados, mesma coisa, a gente também tem amigos advogados, começamos a fazer conteúdo para advogados também e conseguimos também vários clientes na parte da advocacia. E o mercado digital que foi o último nicho que nós abrimos aí como especialidade também. E como esse mercado está numa crescente gigantesca, então a gente já tem muita demanda também do mercado digital e hoje a gente está pegando firme em produção de conteúdo para o mercado digital. Se vocês olharem o Instagram da M Contabilidade, vocês vão ver que a gente está falando lá muito mais hoje com o mercado digital. Se vocês forem mais para baixo, vão ver que a gente já falou com muita gente. E se vocês forem no canal do YouTube, vocês vão ver que a gente está falando com todos esses nichos, que a gente tem vídeo de tudo e no YouTube a gente vê isso como uma estratégia muito bacana, tá? Paralelo a esses 5 que eu falei aqui para vocês, nós atendemos sim vários outros tipos de empresa, mas nada tão diferente, a não ser, por exemplo, produtor rural, que o colega perguntou lá. A gente atende produtor rural? A gente atende porque quando eu comecei lá atrás, eu já atendia e eu não vou mandar esse cara embora, eu não consigo, é de mim, eu não vou despachar um cliente. Hoje a gente tem pouco produtor rural, mas a gente atende e a gente vai continuar atendendo ele até que, se eu não conseguir mesmo, o que eu faço? Aquela estratégia que eu falei, eu pego ali os clientes que eu não dou conta de atender e eu faço uma venda dessa minha carteira de clientes, porque a gente tem essa possibilidade, isso é legal, tá? Acontece muito no mercado contábil e a gente pode também gerar uma grana em cima disso, e essa grana que você ganhar, você pode até investi-la em tráfego e trazer ainda muito mais clientes aí, muito mais demanda, muito mais leads para dentro do teu funil para você converter em mais clientes ainda. Então hoje esses produtores rurais, nós temos ainda uma recepção aqui no escritório. Esses dias eu gravei um vídeo, eu mostrei para vocês como que é a recepção. O pessoal vem aí ainda, deixa ainda aqueles papéis, aquelas notas, e a gente processa algumas coisas, devolve para eles. A gente tem o ICMS transparente aqui no Mato Grosso do Sul, os produtores são todos daqui. Então a gente busca as notas deles, tudo de maneira eletrônica, não precisa também trazer mais tanto papel assim, é uma ou outra coisinha só. Arquivo aqui no escritório não fazemos já há um bom tempo, então o papel que eles trazem em alguns momentos precisam, tudo é devolvido. A gente explicou para eles que o extrato bancário tinha que ser o FX, não dava mais para ser extrato papel, então tá tranquilo. Essas questões das empresas que têm assim mais dificuldade de atender, a gente foi conversando, foi educando, a gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus, com todos os clientes. E eu falo sempre que o relacionamento ele faz total diferença, né? Se você se relaciona bem, se você tem respeito pela pessoa, se a pessoa te respeita, tudo que você conversa ali você consegue ajustar e chegar num bom acordo. E se em algum momento o respeito acabar, eu acho que também é momento de você acabar com a relação profissional, porque tem colegas que infelizmente a gente sabe que o cliente não tem o respeito que deveria ter e clientes ficam aturando isso aí às vezes por conta de honorários. Mas se você muda para um digital, meu amigo, se você nicha, porque dentro do nicho você vai saber com que tipo de pessoa você quer trabalhar, você vai identificar dentro desses nichos as pessoas, você vai trazer isso através das suas estratégias de conteúdo. Aí você vai parar de ter problema com esse tipo de pessoa que às vezes
você tem que aturar e você tem que lidar, tá? Então, só para entender, temos produtores rurais, pouquíssimos, mas temos sim. Temos aqui, depois de franqueados, como nós já tivemos bastante franqueados, nós começamos também a trabalhar com franqueadores, né? Alguns franqueados foram se tornando franqueadores, a gente foi dando suporte para esse pessoal. Eu, por um tempo, fui franqueado da marca Chiquinho, então aprendi muito lá dentro, foi uma escola ali para mim. Isso me ajudou a dar suporte aí para vários clientes franqueadores que nós temos hoje também. Nós temos o pessoal do Fator R, como a gente falou muito, criou muito conteúdo para o Fator R, a gente tem muito cliente ali, muitas atividades sujeitas ao Fator R, como academias, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, uma galera da área da saúde aí, clínica de estética, engenheiros, arquitetos, enfim, tem bastante gente. Além do pessoal do mercado digital, lá, os produtores, nós temos os afiliados, temos agências de lançamentos, temos de outros segmentos, prestadores de serviço também, o pessoal que trabalha com consultoria, pessoal que trabalha com TI, e temos também vários pequenos comércios, tá? O comércio a gente sempre pega firme, porque o comércio ele tem que estar bem mais alinhado, porque o digital para o comércio ainda nós que atendemos aí todo o Brasil, um comércio lá do outro lado do Brasil, se o cara não tiver alinhado, ele deixa a contabilidade meio desorganizada, e esse não é o objetivo de forma alguma. A gente tem que trabalhar sempre para ficar bem redondinho. Então, em cada um desses nichos, para a gente identificar as dores, para a gente conseguir atender da melhor forma possível, a gente tem mapeado todas essas dores deles, tá? A gente cria esse nosso mapa mental para a gente poder criar conteúdo com base nas dores. Tudo que sai de novidade, mudança de legislação, tudo isso vai para o nosso script, é em cima disso que a gente vai produzindo conteúdo, é em cima disso que a gente pega para atrair a atenção desse possível cliente. Nós temos script de vendas, né? A gente está até dando uma ajustada recentemente agora para o nosso comercial. Eu fiquei muito tempo à frente do comercial, então eu tinha as coisas muito de cabeça, muito nas minhas anotações. Como agora nós temos uma pessoa responsável pelo comercial e eu estou ficando um pouco mais de fora desse comercial, a gente tem os scripts de venda e estamos ajustando eles cada vez mais para saber fazer o que nós temos que discorrer ali na venda com cada um desses nichos. A venda que eu faço para o infoprodutor é diferente da venda que eu faço para um médico. Então é muito importante isso, por quê? Porque senão você cria conteúdo, você investe em marketing, você traz o lead para a sua negociação, mas você erra na venda. Cada um desse público, quando você trabalha com mais de um nicho, você tem que aprender quais são as dores de cada um e como que você vai tratar a venda de cada um, os gatilhos que você usa, as quebras de objeção, o aumento da sua autoridade pelos conhecimentos que você vai estar demonstrando ali durante o processo de venda. Então tudo isso faz uma diferença tremenda. O orçamento personalizado, o cara quer o orçamento, a gente manda para ele personalizado. Mas esse personalizado, você pensa num papel tudo bonito, cheio de coisa, não é nada disso. Personalizado para nós, ele quer dizer que é simplificado. O cara vai olhar assim, ele vai entender rapidamente, não precisa de muita frescura, é tudo muito papum, tá? Os gatilhos mentais que nós temos para utilizar em todas as nossas técnicas aqui de marketing e de comercial, de todos os nichos. Nós temos os processos desenhados, esses processos estão alinhados à nossa parte do marketing, do comercial, óbvio que eu já falei, do onboarding desse cliente, como que vai ser a entrada dele aqui dentro do escritório, e toda a parte de operação também, que a gente está agora com outros departamentos aí sendo em processo de inclusão, que é também o sucesso do cliente, que a gente está desenhando isso daí também. Sempre buscando soluções a fins de facilitar, de deixar a vida desse cara mais tranquila. Hoje a gente busca uma ferramenta que entregue as guias dele para o WhatsApp. Não temos ainda. Se alguém tiver aí alguma que faz isso, manda aqui para mim, por favor, que eu ainda não achei. Todas as ferramentas disparam as guias, disponibilizam por e-mail. E a gente tem uma demanda muito grande que isso fosse entregue para o WhatsApp. Então ainda não temos, mas é uma das soluções que a gente está buscando agora também. Criação constante de conteúdo. Como eu disse, a gente precisa estar mandando conteúdo para o pessoal o tempo todo. Você tem que ter constância. Se não tiver constância, você não vai ganhar a sua autoridade, não vai ter relevância. Então, conteúdo sempre, conteúdo relevante, tá? Falar a mesma língua do cliente. Se eu estou falando com o infoprodutor, se o cara falar alguma coisa lá, um 6 em 7, um tráfego pago, orgânico, se eu não souber o que o cara está falando, como que eu estou me colocando como uma autoridade do assunto? Como que eu estou me falando, porque eu estou falando que eu sou um especialista no assunto? Então, a gente precisa sempre falar a mesma língua. Se eu me coloco ali que eu sou uma contabilidade nichada em médicos, eu preciso entender do que esse pessoal fala. Se eu sou em infoprodutores, eu preciso entender o que esse pessoal fala, eu preciso consumir o conteúdo que eles consomem. Isso faz total diferença, tá? E comunicação constante. Você não pode colocar um cliente para dentro da base
De repente você é um cliente que não solicita muita coisa, não exige, ele fica esquecido lá, não recebe uma mensagem, uma ligação, nada. Então a gente tem esse cuidado de ter uma comunicação constante, nem que seja para uma vez na semana mandar uma mensagem, seja disparada ali para todos os seus contatos, mas dando um bom dia, desejando uma boa semana, se colocando à disposição caso ele tenha alguma dúvida, mas tem que ter uma comunicação constante sempre que sair qualquer tipo de novidade, de atualização para aquele nicho, para aquele segmento, você também está disparando isso daí para eles, tá? Bom, por hoje é isso. Tentei acelerar aqui, né? Porque a gente sempre demora muito para acabar. Eu tentei dar uma acelerada aqui hoje. Se ficou dúvida, pessoal, manda aí. Se a gente precisar marcar uma outra live para falar desse assunto, a gente marca, não tem problema. E eu vou ver aqui as dúvidas que vocês têm e vamos responder. O Melô Contábil também está buscando. Ouvi dizer que o Gesta vai enviar em breve. Eu estou na expectativa também. Eu saí do G-Click, fui para o Gesta. E eu tenho expectativa que o Gesta vai fazer isso também, Melo Contábil. Vamos torcer que sim. Heloísio, né? Beleza, Heloísio. Vamos torcer que o Gesta faça isso, cara. Vai ser muito bom. A Eliane falou o seguinte: representante comercial está no anexo 5, geralmente não tem funcionários. Como conseguir fixar no anexo 3 pelo fator R? Então, Eliane, você não vai fixar, contanto que o comissionamento dele não seja fixo, né? Só que a regra que nós utilizamos aqui é que Prolabore não precisa necessariamente ser um valor fixo. Então a gente dá essa atenção. Por isso que quando a gente fala que a gente é especialista, que a gente tem solução, que a gente ajuda, se vocês virem os meus vídeos de YouTube, você vai ver que o que eu ofereço para o cara sempre é isso aqui, ó. É a minha mão, né? Eu estou estendendo a mão para ajudar ele. Então uma das ajudas que a gente dá é fazer essa análise. Eu tive um cliente que ele saiu da AM em um mês para ir para uma contabilidade de 89. Eu cobrava 247 dele. Ele saiu, foi para uma contabilidade de 89 porque ele estava realmente com uma condição complicada. Ele falou: Anderson, você não consegue diminuir? Eu falei: cara, meu modelo é diferente. Ah, mas o cara lá faz 89. Eu falei: faz, mas o modelo dele é outro, cara. A pegada dele é outra. Você que vai ter que fazer isso, aquilo e tal. Ah, eu vou lá testar, então, se eu não gostar, eu posso voltar? Eu falei: pode, as portas da AM estão sempre abertas, meu irmão, vai com Deus, vai na paz e se precisar, estamos aí. Ele foi no mês, recebeu o imposto dele de 15,5% e voltou. Por quê? Porque quando ele chegou lá, não pegaram e cadastraram todos os últimos 12 prolabores dele, com as variáveis que teve e tudo mais. A plataforma, a pessoa vai lá e cadastra. Então aqui a gente oferece um diferencial. Se o faturamento dele aumentou, por que não falar para ele: ó, quer ajustar o Prolabore, quer aumentar, vai pagar um pouquinho mais, mas consequentemente vai baixar. Se você não aumentar, você não vai enquadrar e o imposto vai subir. Então a gente tem a equipe aqui hoje preparada para fazer isso, tá bom? É um dos nossos maiores diferenciais. Abrindo a caixa preta da M mesmo, hein? Poxa vida. Vamos ver aqui as dúvidas que eu tenho para responder para nós finalizarmos. O Henrique: qual foi o X da questão para a sua virada de chave na captação de clientes? Henrique Góes. O X da questão para a sua virada de chave na captação de clientes. Bom, Henrique, primeiro a necessidade, né? Porque eu saí de um emprego muito estável, com um salário muito bom, comecei a minha empresa e a minha cidade muito pequena, eu não teria capacidade de ter um crescimento grande, pelo menos não a curto prazo, e eu precisava ganhar dinheiro mesmo, a realidade é essa, né? Precisava ter cliente para ter honorário, para ter dinheiro. E a alternativa que eu encontrei foi buscar cliente de fora. Eu precisava daqui buscar cliente de fora, que viessem para mim fazer a contabilidade através da internet. E aí eu fui buscando quais seriam os nichos. Como eu falei na live 1, para quem assistiu, eu estudei muito, fiz um monte de curso, fui buscar formas de eu conseguir captar esses clientes e criei as minhas redes sociais, criei o meu site, coloquei a cara na câmera aqui para gravar vídeo, criar conteúdo, e foi isso que trouxe os clientes aí, o crescimento que nós temos hoje, tá? Respondeu? William: até que ponto tu acha que um nicho pode atrapalhar o outro, tanto operacionalmente como comercialmente falando, do ponto de vista de um médico, por exemplo? Se tu anuncia que é especialista em franquia de sorvete e médico, por exemplo, como fazer para não ficar estranho para os clientes que olham? Eu tive essa dúvida também, William. O que acontece, cara? Quando um médico chega até você, normalmente ele chega por dois caminhos, tá? Ou ele busca alguma coisa no Google e cai em você. É por isso que eu falei lá que você tem o seu site com a tua página de vendas muito bem estruturada, tá? O SEO muito bem feito. Porque se o médico procura, ele vai cair em você, mas ele vai cair dentro de uma página que é uma página específica para médico. E o cara que tem uma franquia de sorvete, ele procura você, mesma coisa. Eles vão cair em páginas distintas.
Então, dificilmente esse camarada ele vai cair num lugar que está bagunçado falando que você faz tudo isso, tá? Por isso que a gente aqui não direciona ninguém para a página inicial. A não ser que a pessoa vá procurar o nosso site e vá para a página inicial. Mas se ele busca algum conteúdo, a gente direciona para que ele caia na sua página específica ali. Eu usei esse exemplo do Instagram. Por que o Instagram você deve ser mais nichado, mais específico mesmo? O Instagram você vai trabalhar falando para um nicho só, porque senão você cria essa confusão. Instagram ninguém pesquisa para cair dentro de um conteúdo lá. O Instagram, a pessoa entra no Instagram e vai vendo o que você faz. E se você fala para todo mundo, você não fala com ninguém. Aí gera essa estranheza, tá? Agora, quando a gente trabalha com estratégias de Google, né, dentro do YouTube, páginas dentro do site, aí você consegue tranquilamente fazer essa separação, tá? Só descobri isso fazendo também. Eu tinha essa mesma dúvida, foi bem difícil eu entender, mas eu acho que eu consegui de forma simples aí te explicar, beleza? Quando foi o momento que tu percebeu que deveria entrar em algum segmento? Então, por conta do digital, né? Como que eu vou fazer uma contabilidade digital se eu não for um especialista em nada? Porque eu entendo assim, que se eu não sou especialista, por que as pessoas vão querer contratar uma contabilidade de Naviraí, uma pequena cidade do interior do Mato Grosso do Sul, porque lá só tem mais um contador? Não faz sentido. Então, para as pessoas quererem ter um contador, independente de onde ele esteja, para as pessoas quererem o contador, a contabilidade, a sua solução, é porque você tem um diferencial muito grande com relação ao que eles viram no mercado. Então, se você não for especialista num segmento, cara, você vai ser só mais um. Aí esse crescimento todo que a gente está falando para vocês, contando as histórias, ele não vai acontecer. Por isso você precisa segmentar primeiro, né? O exemplo que eu dei no começo, segmenta, encontra os principais nichos dentro desse segmento e aí você vai afunilando, escolhe os melhores, se posiciona como autoridade, porque de fato você vai se especializar, conhecer todas as dores e entregar todas as soluções para essa galera aí. Entendido? Mais alguma dúvida, meus amigos? Deixa eu ver aqui se temos mais alguma dúvida. Que joia, assim poderá ser dos médicos também, Eliane perguntou. O Danilo é nosso especialista aqui do comercial, tá, Eliane? Então ele já te respondeu aí. Sim, beleza? É isso que nós fazemos, tá, Eliane? Isso daí é uma das formas que nós nos posicionamos como autoridade aqui, como especialistas nos segmentos, porque a gente cuida desses camaradas aí, a gente faz isso aí mesmo. Muitas empresas de contabilidade digital, as online nem se fala, né? Não fazem mesmo. Os digitais não conseguem, não dão conta, e os tradicionais, às vezes, até eles deixam passar batido. Então, a gente criou o nosso modelo de empresa para oferecer a nossa solução para os nossos clientes e cobramos o nosso honorário por isso. Por isso, não me venha pagando aqui o tanto que o cara paga, querer que eu cobre o tanto que o concorrente do online faz, porque é totalmente fora de cogitação, né? Não faz o menor sentido. Henrique Góes, obrigado, meu nobre. Lança logo essa mentoria que estarei na primeira turma. Ó, o Henrique aí tá querendo uma mentoria. Pensar na tua ideia, meu irmão. Tiago Pinheiros, boa noite. Sérgio, bateu uma palminha. Vamos ver se tem mais uma dúvida aqui. Lohane, o que você considerou na hora de escolher o seu segmento? Lohane, eu sempre fiz muito atendimento, sabe? Muito atendimento aos clientes. Todo mundo que vinha no escritório, desde quando eu trabalhava, as pessoas iam no escritório e queriam falar comigo. No meu escritório, quando eu abria, as pessoas vinham e queriam falar comigo. Tinham essa dependência de estar falando comigo, sabe? E até que eu gostava. Mas quando você muda a tua mentalidade, que você quer fazer o negócio crescer, você precisa parar um pouco daquele atendimento, daquela operação toda ali, mexer com aquela papelada toda para focar no estratégico, você não pode mais estar à frente desse atendimento todo. Então, uma das coisas que eu considerei foi isso. Que tipo de segmento que eu poderia atender de uma forma mais tranquila, que o cliente não ficasse tão dependente de mim, entendeu? Não tivessem coisas ali que estivessem muito relacionadas a mim. E que eu conseguisse estruturar uma equipe com menos dificuldade, digamos assim, né? Uma operação um pouco mais enxuta. Essas empresas que eu citei como exemplo aqui têm operações mais enxutas, têm processos mais repetitivos, não demandam assim de tanta experiência com regulamentos e normas e tudo mais. Então foi alguns dos pontos que eu considerei para mim poder estar escolhendo esses segmentos aí também. Imagina escolher como segmento uma indústria que tem diversos produtos, que você tem que calcular custo e tudo mais, o tanto que essa pessoa demanda aí da contabilidade. Então não faz muito sentido no meu modelo aqui, no meu planejamento, na minha visão. Certo? Mais alguma dúvida?
Horta Viva, eu também quero memória. Memória? Mentoria. Beleza. Vamos conversando, gente. Vamos trazendo conteúdo aqui, gerando informações. Tem muito por vir ainda. Não perca o conteúdo que vocês já estão tendo aqui, quase que uma mentoria gratuita. Estão querendo pagar por algo que eu estou dando de graça aqui para vocês. Calma aí. Odacil, meu amigo de Dourados, meu conterrâneo. Muitos exemplos e reflexões valiosas, meu amigo. Sair da operação está sendo minha maior dificuldade. Foi a minha também, Odacil. É a dificuldade que muitos colegas nem começaram a enfrentá-la ainda, mas é algo extremamente necessário, ainda mais nos dias de hoje. A concorrência é cada vez maior, né? Esse mercado aí cada vez mais doido. Então, se a gente ficar bitolado, cara, apenas operacionalizando as questões aí da nossa empresa, vai ficar cada vez mais difícil de conseguir mudar para um digital, e se você não fizer isso, outras empresas vão fazendo, vão ganhando espaço e, consequentemente, vão trazendo as oportunidades aí que você poderia estar gerando e talvez até trazendo clientes da tua carteira para as empresas que vão estar abraçando essas oportunidades. Então tem que fazer, tá? Não tem para onde correr, doa o que doer, tem que fazer. Lázaro, um abraço, meu amigo. Vitor Bemoura, excelente sugestão. Henrique, beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Vamos encerrando aqui, live de 1 hora, passamos um pouquinho para responder as perguntas. Se tiver mais perguntas, a gente responde. Se não tiver, nós vamos encerrando. A Eliane agradecendo aqui pela partilha, que Deus abençoe você também, Eliane, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por todo mundo que gastou um tempinho com a gente aí na live de hoje, tá? Tentei estruturar, pessoal, tem coisa que a gente tem, é um pouco mais delicada para passar, ainda mais em pouco tempo, né? Uma live dessa aqui, para a gente transcorrer tudo isso que a gente falou, tinha que ficar detalhando item por item, ponto por ponto, dá para a gente conversar meio dia ou até um dia sobre esse assunto. Eu tentei resumir. Se ficou alguma dúvida, pessoal, quem está assistindo gravado, quem esteve ao vivo aí, fica à vontade, me chama no direct, chama no meu privado, não tem problema, vou responder, vou bater um papo contigo, deixa nos comentários aí também, tá? Eu peço para vocês que compartilhem, que estiveram comigo aí nessa live, deixa o joinha, curte esse negócio aí, manda para os outros, que isso é importante, que assim o Instagram mostra que a gente está fazendo esse trabalho, divulga para mais pessoas, e vocês sabem que o objetivo da gente é trazer esse conteúdo, é compartilhar, né, poder trazer um conhecimento aí e colaborar com vocês também, beleza? Vamos ficando por aqui então, acabaram-se as perguntas, passamos já da hora. Um abraço para vocês, uma boa noite e até a nossa próxima live na próxima terça-feira. Não defini o tema ainda, eu trago aí uma caixinha para a gente ver quais são as sugestões que nós teremos para votar o tema da próxima live então, beleza? Um abraço, uma boa noite.